tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um tema cujo título é Plenitude dos Propósitos de Deus. É um texto baseado no livro de Efésios, capítulo 1. A Epístola de Efésios, ou seja, a carta escrita por Paulo aos Efésios, ela tem como objetivo de que seus leitores cresçam na fé, no amor, na sabedoria e também na revelação do Pai da Glória, desejando que viva uma vida digna que revele a plenitude dos propósitos de Deus para a igreja e para cada cristão em especial. O primeiro capítulo desse livro é um dos mais profundos encontrados na Bíblia Sagrada. Ele nos revela com muita clareza que o crente vive e age na esfera de Cristo. Esse novo ambiente do redimido é o da união com Cristo. O cristão passa a ter comunhão com Cristo Jesus na sua própria vida e é considerado a vida de Cristo que se manifesta através dele. Então é o fluir de Cristo Jesus através de cada cristão verdadeiro. Essa comunhão, irmãos, é uma comunhão pessoal com Cristo. É uma dádiva de Deus mediante a fé. A carta de Paulo, ela nos orienta no sentido que a fonte de nossas bênçãos é Deus, o Pai. Esse Deus que nos fez ricos em Cristo Jesus. Ele é o dono do universo. E nós somos filhos e herdeiros do dono do universo. Essa epístola nos certifica que somos portadores de toda sorte de bênção espiritual, em contraposição do povo antigo, um povo lá do Antigo Testamento, que tinha apenas bênçãos materiais como recompensa para a sua obediência. Isso é o comigo, irmãos. Está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. Sim, o espiritual, com toda certeza, é mais importante do que o material. Antes, nós estávamos numa outra esfera, a esfera de Adão, que se caracterizava pela vida não regenerada, pela rebeldia, pelo pecado, pela morte e pela condenação. Essa esfera não foi, não é e jamais será a esfera de Cristo. Pois em Cristo Jesus nós temos a salvação, vida no Espírito, graça abundante e vida eterna. Não somos nós que escolhemos a Cristo. Foi Deus que nos escolheu. Escolheu os pecadores perdidos, entregue a si mesmo.
que não procuravam a Deus. Está lá escrito no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 11. Ele nos elegeu um povo escolhido para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Éramos impuros. Sim, éramos impuros. Éramos repreensíveis, perdidos e condenados. Mas ele nos escolheu para si, um novo povo. Nessa eleição, ele demonstra o seu amor para todos os que aceitam seu Filho, Cristo Jesus, e se unem a ele para a salvação. Nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós será eleito se não estivermos unidos a Cristo Jesus. Essa eleição é fundamentada na morte e no sacrifício de Cristo Jesus através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Um sangue derramado para nos salvar de nossos pecados e da maldição que sobre cada um de nós pairava. Essa eleição, irmãos, ela é coletiva. Sim, ela foi destinada a um povo. Os eleitos são chamados corpos de Cristo, corpo de Cristo. Minha igreja, a noiva. Um povo adquirido por Deus. Essa eleição, sendo coletiva, abrange o indivíduo somente quando ele se identifica e se une ao corpo de Cristo, a igreja verdadeira. Essa eleição, como podemos sentir, é oferecida a todos e se torna realidade para cada pessoa consoante o seu prévio arrependimento e ao aceitar o dom da salvação gratuita ofertada por Cristo Jesus mediante a fé. O Espírito Santo admite o crente redimido ao corpo eleito de Cristo Jesus. Essa eleição, irmãos, foi feita em Cristo e ela é o fundamento de todas as bênçãos que possamos receber. Nós não fomos eleitos por nossos méritos, não, mas sim em Cristo Jesus. Deus nos escolheu em Cristo, antes mesmo da fundação do mundo. O plano de Deus é eterno e jamais o seu plano de salvação poderá ser frustrado. É importante lembrar que as pessoas não convertidas estão interessadas nas coisas terrenas, porque esse é o lugar em que vivem. Eles são filhos desse mundo. Está definido lá no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 8. Mas a vida do cristão está centrada no céu. Ele é cidadão do céu. Portanto, irmãos, há uma segunda esfera, uma esfera em Cristo. Todas as bênçãos recebidas são somente em Cristo. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Ele não nos elegeu porque éramos santos e irrepreensíveis, não. Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Oh, irmãos,
Ele não nos elegeu por fazermos boas obras. Ele nos elegeu para fazermos boas obras. Ele nos elegeu porque sabia que iríamos crer. Portanto, nós não cremos porque fomos eleitos. Ao contrário. Fomos eleitos porque ele sabia que nós íamos crer. Essa eleição outorgada por Deus é a raiz da salvação, irmãos. Não é o fruto, é a raiz. A doutrina da eleição é uma revelação exclusivamente divina. Não se trata de uma especulação humana. Essa doutrina não é um incentivo à santidade e nem uma desculpa para o pecado. Não. Essa eleição é, antes de tudo, um estímulo à humildade e não motivo para orgulho. Ele nos adotou como filhos e nos predestinou a fazer parte da sua família. Fomos feitos heranças de Deus por sua graça. Ele nos fez aceitáveis em Cristo Jesus. Amém.